Boa noite, alunos do terceiro F. Bem-vindos à nossa aula. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a nossa revisão de biologia. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, guerreiros. Vocês são guerreiros, hein? Trabalharam o dia todo e estão aqui agora na nossa aula. Parabéns por isso, pessoal. Vamos lá iniciar. Vou esperar os colegas de vocês entrarem, tá? Esperar um pouquinho. Deixa eu avisar aqui lá no grupo lá da turma de vocês. Boa noite, Nair. Tudo bem, Nair? Aqui aguardando os meninos entrarem. Vou avisar lá no grupo lá aqueles que a gente já tá online. Boa noite, Anne. Bem-vinda, Anne. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou começar à medida que o pessoal for chegando. Deixa eu colocar a imagem aqui. Aguardar o pessoal entrar aí. Oi, Lara, boa noite. Bem-vinda. Estou esperando os colegas aqui entrarem. Boa noite. Esperar mais um pouquinho. O pessoal entrar aí do terceiro ano F. Boa noite, Luiz. Bom? Tem alguém do terceiro F já aqui na live? Alguém que é do terceiro ano F? Comenta aí, por favor. Se tiver um do terceiro F, eu já começo a aula. Tudo bem, Lara? Boa noite. Bem-vinda. Então vamos lá. Já tem alguém aqui do terceiro F, então já vou começar. Bom, pessoal, é, você é do terceiro F, não é verdade?
É que eu tenho tantas turmas e tantos alunos que eu não memorizo, por isso que eu perguntei, tá, pessoal? Então, beleza, vamos lá então. Gisele, bem-vinda. Pessoal, o conteúdo do terceiro ciclo, a parte 2, que é o que vai ser cobrado na avaliação de vocês da semana que vem, ela tem três tópicos principais, que são os ciclos biogeoquímicos, que eu vou dar uma explicada rápida agora, o que que é isso, tá? Uma revisão, né? Porque vocês já viram isso na videoaula. A parte das relações ecológicas e a parte dos desequilíbrios ecológicos. Para quem vai fazer Enem, essa parte de ecologia é uma parte bastante cobrada. Não só os tópicos que eu vou falar agora na nossa revisão, mas também as outras áreas da ecologia. É um conteúdo, ecologia, eu poderia falar sem medo de errar, que é o conteúdo da biologia que é mais cobrado no Enem, porque ele é um tipo de área que cobra conhecimentos de associação, né? De você ficar fazendo associações entre as áreas não só da biologia, mas da química, da física, da matemática, até da história, né? Então, vamos lá então direto ao ponto aqui. Antes disso, só gostaria de avisar que foi postada, viu, uma ficha de revisão lá no GR8 para vocês resolverem, colocarem no fórum que for aberto depois. Quem terminar antes, por exemplo, do fórum estar aberto, pode mandar pelo portfólio que chega para o professor, tá bom? Galerinha, então vamos lá entender o que é ciclos biogeoquímicos. Quando a gente fala de ciclos biogeoquímicos, eu estou falando de ciclos de alguns elementos químicos na natureza, incluindo nós seres humanos, como que esses elementos químicos eles vão sendo transformados e reaproveitados por diversos organismos vivos, né? E também por outras, e também eles integram partes não vivas, como o solo, né? O solo, o ar, a chuva, né? Eles são elementos não vivos, mas esses elementos químicos eles circulam entre seres vivos e não vivos também, como a gente vai ver. Então, quando eu falo de ciclos biogeoquímicos, eu estou falando, por exemplo, do ciclo da água, do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio, do oxigênio, enfim, quando eu quero estudar o trajeto, vamos dizer assim, o trajeto que um elemento químico, né, ele percorre na natureza, eu estou falando de um ciclo biogeoquímico. E isso pode incluir nós seres humanos, por exemplo, não só pode como inclui, tá? Então vamos começar rapidamente pelo ciclo do oxigênio. Então nós temos aí no ar, nesse ar aqui que nos cerca, que é o ar atmosférico, né? Nós temos oxigênio, que é o O2. Então o O2, que é o gás oxigênio, ele está presente em grande quantidade nesse ar que nos cerca. E aí quando eu tenho, é importante vocês não misturarem o gás oxigênio com o ozônio, tá? O ozônio ele é formado por 3 átomos de oxigênio. Então, quando eu tenho O3, eu tenho a molécula de ozônio. Quando eu tenho O2, é o gás oxigênio, tá? Então, nós estamos falando agora do O2, porque nós vamos falar do ozônio depois, que é o O3. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos começar aí por essa árvore, que está aí representada na imagem. Como vocês já sabem, pessoal, e o Enem, né, ele vai exigir esse conhecimento do candidato, de integração dos conteúdos, vocês têm que lembrar que uma planta realiza fotossíntese, né? É através da luz solar, a planta ela não busca alimento de fontes externas, ela produz o próprio alimento, por isso que ela é considerada autotrófica, né? Quando essa planta realiza o processo de fotossíntese, no processo de fotossíntese, como resultado do processo de fotossíntese, essa planta vai liberar oxigênio. Então, o oxigênio ele é um dos produtos da respiração da planta, né? da fotossíntese, que é o processo onde a planta produz energia para se manter, né? sobrevivendo e tal. Então, nós vamos ter aí a liberação de oxigênio pela planta,
certo? Então eu já tenho oxigênio aí no ar e aí eu tenho a liberação de oxigênio por essa árvore, certo? Uma coisa muito importante agora é o seguinte: esse gás oxigênio que está aí no ar atmosférico, ele vai ser absorvido por muitos e muitos animais, incluindo nós seres humanos. Nós vamos absorver esse gás oxigênio pela nossa respiração. Esse oxigênio, ele cai na nossa corrente sanguínea e é distribuído para todas as células do corpo para poder funcionar. Esse mesmo raciocínio, ele serve para a vaca que está aí na imagem, para qualquer outro ser vivo que utiliza o oxigênio na respiração, né? Que é mais de 90%, né, dos seres vivos aí do planeta Terra. Nós temos alguns poucos seres vivos que utilizam de meios anaeróbios, como algumas bactérias e tal, mas não é a maioria, tá bom? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Animais e plantas, então, vão usar esse oxigênio, certo? Só que o que acontece? Quando eu inspiro, né, que eu absorvo o oxigênio, o que vai acontecer? Eu absorvo o oxigênio e libero gás carbônico. O gás carbônico, terceiro ano F, ele é formado por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio, CO2. Então, de certa forma, quando eu libero gás carbônico também pela minha respiração, eu estou liberando oxigênio também, tá? Só que nesse caso junto com o carbono, tá bom? Que aí é outro elemento químico que a gente vai ver também o ciclo. Então, eu consegui fechar um ciclo incompleto do oxigênio. Outro exemplo, né, muito importante para vocês saberem, é o ciclo do carbono, que está aí representado na imagem. Vamos começar pelo CO2 aí, ó, que eu acabei de falar. O CO2, ele tem, como vocês sabem, carbono, tá? E oxigênio. Vamos focar no carbono. Esse CO2 é o chamado dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Ele está presente também em grande quantidade na nossa atmosfera, por 2 motivos, né? Primeiro, que naturalmente as plantas liberam esse CO2 na atmosfera, tá? Eu tenho a liberação de CO2. É um dos produtos da respiração das plantas, tá? Das plantas não, desculpa, dos animais, tá, pessoal? Já estou trocando as bolas aqui, desculpa. Dos animais. Então, nós, seres humanos, a maioria dos outros animais, quando nós expiramos, né, soltamos o ar, nós estamos liberando gás carbônico. E esse gás carbônico tem ali o carbono, beleza? Esse carbono vai para a atmosfera, certo? Aí agora eu tenho outra forma que é o seguinte: vamos supor que um animal morre, como está representado aí na imagem. Pessoal, eu vou desativar os comentários momentaneamente, daí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem nessa aba de perguntas aí, ó. Ao lado de comentar tem um ponto de interrogação, vocês mandem a pergunta. Eu vou desativar os comentários para vocês verem melhor a imagem, quer ver? Aí, tá bom? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem para o professor na aba de perguntas. Então aqui eu tenho, ó, um organismo morto. Esse organismo morto, né, o corpo dele é formado por várias moléculas, principalmente proteínas. Essas proteínas têm na sua composição carbono, nitrogênio e outros elementos que vão ser degradados e absorvidos por bactérias, por exemplo, decompositoras, ou por outros animais e por aí vai. Então eu tenho um ciclo, estão vendo? Na natureza do carbono. Aí o ser humano, através da sua intensa atividade industrial de poluição, ele tem liberado uma quantidade maior do que o normal, né? Vamos dizer assim, porque a natureza libera carbono na atmosfera, mas era numa taxa que não era tão alta quando comparado com a atividade humana de indústrias, né? Então essas indústrias, essa fumaça de queimadas de indústrias, dos carros, né? Elas contêm, entre outros elementos químicos, tem ali o carbono junto, tá? Principalmente sob a forma de CO2. Então, esse CO2 que tem carbono, se ele se acumula em grandes quantidades na nossa atmosfera, ele aumenta um efeito natural chamado efeito estufa.
Esse efeito estufa, pessoal, nada mais é do que o seguinte, ó, vamos ao raciocínio aqui com o professor. A luz do Sol, ela incide, né, diretamente sobre o nosso planeta. Quando essa luz do Sol chega aqui na Terra e ela atravessa a atmosfera, parte dessa luz do Sol é absorvida, né, pelo solo ou por outras partes aí, que compõem a Terra, né, mas maioritariamente ela é absorvida pelo solo. Uma parte é absorvida e outra parte é refletida, tá? Não só pelo solo e pela água também, né? Lembrando que nosso planeta é constituído maioritariamente por oceanos, né? Então, uma parte dessa luz solar, ela é absorvida, outra parte é refletida, tá? O que acontece? Quando ela é refletida, uma parte volta para o espaço, tá? E outra parte fica retida aqui por causa de uma camada, né? Essa camada que nós temos de carbono, tá? Então, o que vai acontecer? É normal uma parte ficar retida aqui, porque nós precisamos ter o calor retido aqui, porque senão o nosso planeta não seria devidamente aquecido, vamos dizer assim, tá? Então tem toda uma importância de se manter o chamado efeito estufa. Então o efeito estufa ele é natural. O que vem acontecendo com o aumento da poluição? A emissão de gases poluentes e tal, um monte de coisa que vocês já estão cansados de saber. Eu aumento a retenção dessa parte da luz solar. Uma parte que era para ir para o espaço, ela fica aqui. Isso aumenta o efeito estufa, tá? Aumentando o efeito estufa, nós temos aumento na temperatura média do planeta. E isso tem várias consequências para a natureza, para nós seres humanos. É por isso que a cada dia que passa, vocês podem perceber, parece que está mais quente, tá? Então tem a ver com esse aumento do efeito estufa pela poluição, tá? Então aqui eu mostrei para vocês o ciclo do carbono. Vocês têm alguma dúvida até agora? Tá tudo bem? Posso continuar? Certinho? Outro ciclo, pessoal, que eu gostaria de mostrar para vocês é o ciclo do nitrogênio, tá? O ciclo do nitrogênio, a imagem ficou um pouco cortada aí para vocês, né? Mas só para vocês entenderem, nós temos o nitrogênio sobre a forma gasosa na atmosfera, o chamado N2. Esse N2, que é a atmosfera... só um momentinho. Só um momentinho, pessoal. Voltei, estava digitando um recado lá no grupo de vocês do WhatsApp. Então, esse nitrogênio, que é o nitrogênio gasoso, ele está na atmosfera, ele é abundante na atmosfera. O nitrogênio é um dos elementos químicos o mais abundante na nossa atmosfera. Pasmem, não é o oxigênio, é o nitrogênio. Ele é disparado mais abundante, tá? Aí, pessoal, esse nitrogênio, na forma N2, né, dois átomos de nitrogênio, ele forma o gás nitrogênio. Ele não fica disponível para a utilização de algumas plantas, por exemplo. As plantas não conseguem utilizar o nitrogênio gasoso. Aí o que vai acontecer? A gente vai ter algumas bactérias, tá, no solo, chamadas de bactérias nitrificantes, que elas vão pegar esse nitrogênio gasoso e converter ele para uma forma de nitrogênio, que nós chamamos um processo de nitrificação, que ela vai produzir o chamado nitrato, tá, e nitrito, para que essas moléculas sejam absorvidas pelas plantas, tá? Então, o nitrogênio ele vai ser bastante importante para as plantas, justamente para que elas possam, por exemplo, produzir proteínas, que são moléculas essenciais para o funcionamento de qualquer ser vivo. Então, esse aí é mais um exemplo de um ciclo chamado de ciclo biogeoquímico, que é do nitrogênio, beleza? Bom, agora nós vamos revisar uma parte da ecologia que eu gosto muito, que são as relações ecológicas. Então, como eu falei para vocês no início da aula, nossa aula está sendo dividida em 3 partes, né? Uma passada rápida nos ciclos biogeoquímicos, que vocês já viram.
Agora nós vamos ver relações ecológicas e depois, rapidamente, sobre alguns desequilíbrios ecológicos, que são os conteúdos que serão cobrados aí na avaliação de vocês da semana que vem. Quando eu falo de relações ecológicas, terceiro ano, eu estou falando de interações, de relações que os seres vivos estabelecem entre si, tá? Quando eu olho aí para esse mapa mental, lembra que eu pedi vocês para fazer um mapa mental como atividade? Isso aqui está um exemplo de um bom mapa mental. Então eu tenho aqui o tema central, aí em grande, né, escrito relações ecológicas, e aí eu já consigo ver de cara por esse mapa mental, e por isso que eu trouxe aqui para vocês, para ficar bem claro, que eu tenho dois tipos de relações ecológicas. Eu tenho as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem dentro da mesma espécie, dentro. Então, intraespecífica dentro da mesma espécie. E eu tenho as relações ecológicas interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre espécies diferentes. Por exemplo, quando você conversa com uma pessoa, né, um outro ser humano, você está estabelecendo uma relação intraespecífica, né? Porque ela ocorre dentro de uma espécie específica, né? Somente nós, seres humanos, temos essa habilidade, vamos dizer assim, de conversar, de expressar as coisas em palavras, né? Os outros animais, eles não têm essa capacidade. Então, é uma relação intraespecífica, dentro da mesma espécie. Agora, quando você cria um cachorro, um gato, qualquer outro animal domesticado, você está estabelecendo uma relação interespecífica, porque é entre diferentes espécies. Quando eu falo tanto a interespecífica quanto a intraespecífica, eu vou ter dois tipos, as harmônicas e as desarmônicas. Vamos começar aqui então. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Essa daqui, ó. Então, eu tenho no lado de cá as classificações das relações ecológicas e tenho os tipos do outro lado. Essa aí acima que tampou, deixa eu ver aqui, tampou a imagem, minha foto. Eu não consigo descer essa imagem aí mais. Deixa eu ver aqui se eu consigo alterar. Só um momentinho, pessoal. Tá bom, vamos lá. Eu tenho aqui a classificação das relações ecológicas, como eu coloquei para vocês, e esse daqui vai ficar um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, eu tenho aqui as harmônicas e as desarmônicas. E aí, como eu falei para vocês, as harmônicas são aquelas, como o próprio nome diz, são relações benéficas, que vão trazer benefícios para todos os envolvidos. As relações ecológicas desarmônicas, elas vão trazer prejuízo para alguma das partes. Uma parte vai ser beneficiada e a outra vai ser prejudicada, ou os dois vão ser prejudicados, como a gente vai ver, tá? Então, o que acontece? Quando eu olho do ponto de vista da classificação dessa tabela, vai ficar bem fácil de vocês entenderem, que é o seguinte. Vamos começar com a parte de cima. Quando eu falo de relações harmônicas intraespecíficas que ocorrem dentro de uma mesma espécie, eu vou ter aí, por exemplo, colônias e sociedades, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar exemplos de cada um disso daí para vocês. Só vou mostrar primeiro a tabela, daqui a pouco eu volto nos exemplos. Relações harmônicas interespecíficas. Nós temos o mutualismo, protocooperação e comensalismo. Também veremos exemplos de cada um. Desarmônicas intraespecíficas. Competição intraespecífica, tá? E o canibalismo. E interespecífica, quando eu tenho competição interespecífica entre espécies, predatismo, parasitismo e amensalismo. Vamos lá ver exemplos e entender cada uma delas rapidamente? Então, vamos começar aqui, ó, pela colônia, que é uma relação intraespecífica harmônica. Vocês já devem ter visto, quem já foi à praia, já deve ter visto aí esse animal aí, chamado de caravela. A caravela, na verdade, a gente acha que é um animal só, mas na verdade ele é uma colônia. Ele é uma colônia formada por vários animais pequenos que estão representados aí. Então eu tenho uma parte que eu chamo de flutuador, tá? Que é a parte que flutua. Eu tenho uma parte aí que são os protetores e os alimentadores.
Essa caravela é uma colônia de quinidários, que é um grupo de animais que, por exemplo, tem as águas-vivas, as medusas, as hidras, né? Os corais, por exemplo. Eu tenho aí um grupo chamado Physalia. Então, isso daí é uma colônia de Physalia. O que é uma colônia? Eu tenho vários indivíduos aí formando essa caravela, tá? E por que, professor, que eu falo intraespecífica? Porque todos são da mesma espécie, tá? Agora, vamos ver o conceito disso então. Então, a colônia, como exemplo aí da caravela, nós temos também os corais. Sabe aqueles recifes de corais do mar? É um exemplo de colônia, uma relação harmônica intraespecífica. Todos ali são beneficiados, certo? Já agora, qual que é a diferença da colônia para a sociedade? Esses dois pega muita gente confunde, acha que é a mesma coisa, não é. A colônia são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos fisicamente entre si, podendo ou não ocorrer divisão de trabalho. Então, na colônia, eles estão unidos fisicamente. Já na sociedade, que é o caso das formigas, das abelhas, das vespas, dos vocês falam maribondo, né? É maribondo, né? Mas tem um nome aí mais correto, mas para vocês entenderem, os maribondos, né? Eles são um tipo de sociedade, né? Então, qual que é a diferença? A sociedade, elas são associações entre indivíduos da mesma espécie, certo? E eles se organizam de modo a cooperar com aquela colônia. E eles não estão ligados um ao outro anatomicamente. Por exemplo, quando você vê um formigueiro, o formigueiro é um tipo de sociedade, certo? Só que a formiga não está ligada corporalmente a outra formiga. Elas estão em indivíduos separados, apesar de estarem habitando o mesmo espaço. Essa é a diferença de colônia para a sociedade, certo? Então, na sociedade, a gente tem distribuição de função. Por exemplo, a gente tem abelhas, eu lembro, não, abelhas não, a gente tem, por exemplo, eu vou pegar o exemplo das abelhas mesmo. Nós temos, por exemplo, a abelha rainha, né? Ela tem até o formato do corpo dela é diferente. Nós temos as abelhas operárias, tem uma divisão de trabalho aí. Então, isso é uma sociedade, mas uma não está ligada à outra fisicamente. Então, aqui eu trouxe exemplo para vocês, ó. Então, as abelhas são um exemplo aí de sociedade, uma relação intraespecífica harmônica. Intraespecífica porque ocorre dentro da mesma espécie e harmônica porque é uma relação que ninguém sai prejudicado, tá? Então, reparem aí que eu tenho, ó, as abelhas operárias, a abelha rainha e o zangão. Reparem que eles têm formatos diferentes, mas todos eles cooperam, certo? Por isso que é o nome sociedade, beleza? Vamos para os próximos tipos? O outro tipo de relação agora interespecífica entre espécies que é harmônico é o mutualismo. O mutualismo, pessoal, ele é uma associação de indivíduos de espécies diferentes, onde uma espécie, ela depende, para ela sobreviver, ela depende da ajuda dessa outra espécie e os dois são beneficiados. Exemplo, vocês já viram aquele negócio, essa imagem que está aí, os chamados líquens? É umas manchas brancas que ficam nas árvores. Aquilo ali é uma relação de mutualismo entre algas verdes e fungos. A alga fornece alimento para esse fungo, porque a alga faz fotossíntese, né? Ela tem clorofila, e o fungo fornece outros elementos químicos como glicose, outros elementos químicos para elementos químicos não, substâncias químicas, né? Para a alga, tá? Então é uma associação, os dois não se separam. Não existiria líquen se eu tirasse a alga e o fungo, os dois têm que estar juntos. Um outro exemplo de mutualismo, eu tenho muitas árvores que elas dependem de fungos, as chamadas micorrizas, para poderem sobreviver. Então tem muitas árvores que se elas não tiverem associadas a elas os fungos, alguns fungos, espécies de fungos, elas não conseguem crescer e se desenvolver, tá? É um exemplo aí de mutualismo, é quando um depende do outro e os dois são beneficiados com isso, tá? Vamos para a próxima? Alguma dúvida até agora? Recebi uma pergunta aqui excelente, vou compartilhar, tá?
Lodo é considerado fungos? Excelente pergunta. A resposta é não. O lodo, ele é, aquele lodo, né, aquele verde, ele é um tipo de alga. Então, não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram lá no segundo ano do ensino médio, os protistas, o reino protista, aí tinha as algas, os protozoários, vocês lembram disso? Então, a gente tem as algas e dentro do grupo das algas, a gente tem as chamadas algas verdes. E o lodo, ele é formado por uma colônia de algas verdes. Entendeu? Tem algumas espécies de lodo que elas têm associadas a elas também fungos, tá? Principalmente umas de coloração mais escura, mas a maioria dos lodos são algas mesmo. É considerado algas, tá? Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu só fechar a pergunta da colega aqui. Espera aí, só um pouquinho. Não está querendo fechar. Opa. Uai, não está indo. Eu tive esse mesmo problema mais cedo. Algum problema do Instagram. A gente compartilha a pergunta e ela não some, mesmo clicando aqui no xizinho. Bom, deixa eu ver se eu consigo. Não, não vai. Deixa eu ver se foi. Não, não fecha. Bom, eu vou continuando a aula e depois vejo se eu consigo tirar aqui a pergunta da tela. Não está sumindo. Não vai atrapalhar vocês não, né? Vou deixar assim por enquanto. Aí, foi. Agora sumiu. Bom, pessoal, vamos para o próximo slide, então. Então, outro exemplo de mutualismo aqui que eu trouxe para vocês. Ó, a gente tem... vocês sabiam que o cupim mesmo, aquele que come a porta da gente, a madeira na casa da gente, estraga os móveis da gente. No intestino do cupim tem um protozoário chamado triconinfa. E esse triconinfa, ele digere a celulose para o cupim. Porque a madeira, ela é formada, né, por celulose, porque veio de planta, né, gente? Veio do caule, do tronco de uma árvore. Então, é cheio de celulose. Nós humanos, por exemplo, nós não conseguimos digerir celulose. Se um dia você tiver que se alimentar só de folhas, vai chegar uma hora que você vai morrer, porque você não vai conseguir adquirir energia nenhuma, porque a gente não consegue digerir celulose, tá? A gente não tem nada para digerir a celulose. Aí esse cupim, ele tem um protozoário chamado triconinfa, que habita o trato digestivo dele, e esse protozoário, ele quebra a celulose para o cupim. Então, o cupim consegue adquirir energia a partir da celulose por causa desse protozoário. Tá aí uma associação mutualística, de mutualismo, tá? Vocês concordam comigo que o cupim fornece abrigo e também alimento e energia para esse protozoário e o protozoário fornece aí a digestão da celulose para o cupim. Se o cupim não tivesse esse protozoário, ele não conseguiria se alimentar de madeira, certo? Um raciocínio parecido ocorre no trato digestivo de bovinos, tá? Do boi, da vaca. Eles têm bactérias ali no trato digestivo que auxiliam na digestão da celulose. Lembra que bovinos se alimentam são herbívoros, né? Então, para eles conseguirem adquirir energia, eles precisam de bactérias no estômago, tá? Umas bactérias específicas. Bom, vamos lá para outro tipo de relação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Mandem aí na aba de perguntas, tá? A chamada protocooperação. O que é a protocooperação? A protocooperação ela é uma relação interespecífica, ou seja, entre espécies diferentes, harmônicas. A protocooperação nada mais é do que uma associação entre indivíduos de espécies diferentes em que ambos se beneficiam, mas a existência não é obrigatória. Como assim, professor? Diferentemente do mutualismo, que se eu tirar um dos envolvidos, o outro vai ficar passando necessidade, vamos dizer assim, na protocooperação, ela é uma cooperação benéfica, mas ela não é obrigatória para a vida. Por exemplo, tem um pássaro, ele é chamado de pássaro palito.
Esse pássaro palito, ele fica limpando os dentes do jacaré, tá? Então o jacaré se alimenta lá de alguma coisa e fica resquícios nos dentes, né, na boca do jacaré. O jacaré fica com a boca aberta, como vocês estão vendo aí. Esse pássaro palito, ele vem e limpa, tá, os dentes do jacaré. E por incrível que pareça, o jacaré não come esse pássaro, tá? Agora, como que ele sabe que esse pássaro está fazendo isso? Não sei te responder, mas ele não come esse pássaro, por incrível que pareça. Que poderia muito bem fechar a boca e se alimentar, ele não faz isso, tá? E aí esse pássaro palito, ele limpa os dentes do jacaré, e isso tem uma importância para o jacaré, porque os dentes deles permanecem intactos e fortes, né? E o pássaro palito, em contrapartida, tem o seu alimento, chamado de protocooperação, tá? Nós temos aqui um outro exemplo, tem esse animal aí, que é um crustáceo chamado paguro, que ele também tem uma relação de protocooperação com as anêmonas do mar, tá? Então, a gente tem aí também essa outra opção. Temos, por exemplo, aí o boi e o pássaro anu. Tá vendo que o pássaro anu, ele come os carrapatos que podem estar no boi? Então, o boi é beneficiado e o pássaro anu, ele come, né? Então, aí é chamado de protocooperação. Por quê? Se um deles deixar de fazer isso, o outro vai morrer? Não, tá? Então, por isso que é a chamada protocooperação. Bom, pessoal, outro exemplo, a gente está quase finalizando, tá, pessoal? Só mais um pouquinho de paciência. São as relações interespecíficas harmônicas, tá? Nós temos o chamado comensalismo. Tudo isso daqui que eu estou falando para vocês já foi dado em videoaula, tá? Por isso que eu estou passando mais depressa, é só uma revisão rápida. O comensalismo, ele é uma associação entre espécies diferentes, por isso é uma relação interespecífica, na qual uma espécie é beneficiada, mas sem causar prejuízo ou benefício à outra. Exemplo, quando a gente tem o comensalismo típico, que tem um peixe, eu esqueci o nome dele agora, rêmora. Tem um peixe chamado rêmora no mar, que ele se alimenta dos restos do tubarão. Por exemplo, o tubarão acabou de ingerir ali um animal, uma presa, e aí fica aqueles restos, né, que saem depois de que ele se alimenta. E a rêmora se alimenta desses restos, tá? Então é uma relação de comensalismo. Ela se alimenta dos restos alimentares, mas isso não prejudica o tubarão. Ela não toma o alimento do tubarão. Ela só alimenta dos restos. Outro exemplo, a gente tem os abutres, né? Os urubus, por exemplo, que se aproveitam dos restos de presas, por exemplo, de outros carnívoros, como leões, onças e tal. Eles não tomam o alimento daquele animal, mas eles se alimentam dos restos. Isso é chamado de comensalismo típico, tá? E aí, dentro desse raciocínio, a gente tem o chamado inquilinismo. O que é esse inquilinismo? É o mesmo raciocínio que a gente usa nas relações humanas, né? Ah, tem um inquilino aqui em casa e eu estou abrigando, né, uma pessoa aqui em casa que não é da minha família, por exemplo. Na biologia, o inquilinismo é quando eu tenho, por exemplo, uma espécie de planta vivendo sobre outra ou no interior de uma espécie hospedeira, sem prejudicar ela. Porque se ela começar a sugar os nutrientes, aí já não é inquilinismo, é parasitismo. Então, no caso de inquilinismo, o exemplo clássico. Já viram bromélias, orquídeas que ficam sobre as árvores? Aquelas bromélias e aquelas orquídeas, pessoal, elas é um exemplo ali de relação ecológica de inquilinismo. Elas não prejudicam a planta que elas estão sobre elas estão ali apenas como, né, usando como abrigo e também como sustentação, mas elas não prejudicam a planta, né, que está ali. E aí tem um nome na biologia para essas plantas que ficam em cima de outras. Nós chamamos isso de epifitismo, ou seja, são plantas epífitas. Plantas epífitas são plantas que vivem sobre as outras, tá? Beleza? Sobre as outras. Bom, a gente tá... Voltei, pessoal. A gente está quase terminando. Deixa eu mostrar para vocês aqui só mais algumas coisas. Aí vem agora as relações desarmônicas, que são aquelas que causam prejuízo, tá? Para os envolvidos.
Eu tenho uma competição intraespecífica, que é uma competição entre espécies. Por exemplo, quando dois machos da mesma espécie brigam por uma fêmea, os dois saem prejudicados de alguma forma, né? Por mais que um deles ganha, né, a briga, vamos dizer assim, e consegue acasalar com a fêmea, mas ele gasta energia nessa briga, ele pode sair machucado e por aí vai. Então a competição, ela geralmente causa danos para os dois lados. Pode levar mais danos do que o outro, mas o outro de alguma forma leva um certo dano também, tá? E por que a competição é importante na natureza? Justamente para regular o tamanho da população, para impedir com que populações cresçam muito e não ter recursos suficientes na natureza para manter todos eles, tá? Aí um outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é o canibalismo, que é quando um organismo se alimenta de outro da mesma espécie. Então, aqueles humanos que comem humanos são chamados de canibais por causa desse termo cunhado na biologia. Tá bom, pessoal? Vamos lá para o próximo, que a gente está quase terminando. Aqui está um outro exemplo, ó, de competição intraespecífica desarmônica, né? Os dois brigando aí por um inseto, estão vendo? E a competição interespecífica é quando eu tenho competição entre espécies diferentes, tá? Então, isso aí tem várias consequências ecológicas. A interespecífica aqui já falei. E o predatismo, que é importante destacar, que é quando eu tenho, por exemplo, aí o guepardo, né, correndo atrás de um... Isso é um veado campeiro, se eu não me engano. Então, isso aí é um predatismo. Tá? Nós temos exemplos desde os mamíferos até nos insetos aí, como vocês estão vendo. Tá bom? Aqui o predatismo, mais um exemplo. O parasitismo é quando uma espécie parasita a outra, ou seja, ela obtém nutrientes e moradia no corpo dos indivíduos. Um exemplo clássico, lombriga. Quando você pega a lombriga, ela está parasitando o seu corpo, ela está obtendo os nutrientes do seu corpo, está tendo abrigo e você está saindo prejudicado na história, né? E ela está saindo beneficiada. Então, nós temos aqui como exemplo de parasitas, ó, os carrapatos, aquela planta chamada erva de passarinho, que mata muitas árvores, né? Porque ela suga os nutrientes da árvore. O cipó chumbo é uma planta também muito... que suga também nutrientes das outras. O pernilongo, a tênia, que é aquele verme que você pode pegar comendo carne de porco mal cozida, e por aí vai, tá? E aí, por último, nós temos aqui, eu queria mostrar essa tabelinha para vocês, tá? Depois eu posso mandar para vocês, é só para mostrar o seguinte: os tipos de relações ecológicas e se uma espécie é beneficiada, ela fica com maisinho, se a outra é prejudicada, ela fica com menos. E aí, se a outra não é beneficiada e nem prejudicada, fica com 0, tá? Então, aí é só depois uma forma de vocês visualizarem isso daí. Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês estudassem também, que é o último tópico nosso da ecologia, a parte dos desequilíbrios ecológicos, que é, por exemplo, aqui, ó, a questão da camada de ozônio. Esse buraco aí em azul, ele é um buraco na camada de ozônio, que o pessoal detectou por satélite. Aí tem toda uma técnica que eles utilizam, raios infravermelhos, para poder detectar esse buraco da camada de ozônio, tá? Então, esse buraco da camada de ozônio, obviamente, ele surgiu e ele aumentou devido à emissão de certos gases na atmosfera, como os gases CFCs. Antigamente, aqueles desodorantes spray que a gente usava, ele tinha um gás chamado gás CFC. E esse gás CFC, ele se liga ao ozônio, certo? Ele se liga, ele ajunta os ozônios e isso faz com que haja espaços nessa camada, certo? E lembrando que a camada de ozônio ela é importante o quê? Para proteger o nosso planeta contra raios ultravioletas, principalmente do tipo B que vem do Sol, né? Que podem causar câncer de pele, etc. Tá? Dê uma olhadinha também no efeito estufa, tá? Causado pelo aumento da emissão de CO2, as consequências do desmatamento, que é outro desequilíbrio ecológico, a consequência que isso tem para a natureza, para o aumento da temperatura no planeta, isso também foi falado na aula. E por último, a eutrofização. O que é a eutrofização?
A eutrofização é quando eu tenho o crescimento exagerado de alguns organismos, como as algas. É esse tapete verde que fica sobre lagoas, represas. Isso é um indicativo de que essa água provavelmente está poluída, tá? Porque quando a gente tem um aumento de um grupo químico chamado fosfato na água, que é muito presente em águas poluídas, eu tenho uma multiplicação das algas verdes, que são essas algas que estão aí. Então, elas tendo mais nutriente, fosfato, disponível, elas multiplicam e se reproduzem mais. Com certeza, quem já foi aqui no Parque Princesa do Vale, aqui perto de casa, como é que chama? O parque aqui do Otávio Lage, Parque Otávio Lage, e aqui perto do setor universitário tem outro aqui. Vocês vão andando, tem umas lagoas, né, ali, você vê que tem essa camada, tá? Tem algas verdes e tem uma que é causada por uma plantinha, que é outra plantinha chamada de azólia, tá? Então tem a azólia, que é uma planta também que cresce em ambientes que estão poluídos, e as algas verdes. Então nós chamamos isso de eutrofização. Isso é um desequilíbrio ecológico e isso é um indicativo de que essa água não está 100% limpa, tá? Não está limpa. Ela está com algum contaminante que fazem elas crescerem mais, tá bom? Aqui está um outro exemplo da eutrofização, que é um processo também de desequilíbrio ecológico, beleza? Bom, pessoal, obrigado pela paciência de vocês. Antes de eu ir embora, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, porque vocês são do terceiro ano, vocês vão terminar aí a escola esse ano, ano que vem vocês já não estarão mais conosco, então eu quero, nessa última aula, né, nessa última live do ano, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu quero dizer que eu desejo muito sucesso para vocês na escolha que vocês fizerem, seja a universidade, seja o trabalho, seja um curso técnico, enfim, o que vocês forem fazer, eu desejo muito sucesso para vocês. Contem sempre comigo para tirar dúvidas, para ajudar vocês em algum conteúdo, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição também, né? Até aí o final das provas. Podem procurar, tirar dúvidas. Não esqueçam de fazer a ficha de atividades, tá? E é isso. Vou deixar vocês descansarem. Já falei demais. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Lembrando que a água fica gravada, tá? Aqui no perfil do Instagram. Então, se você quiser assistir novamente, vocês podem assistir, tá bom, pessoal? Quem quiser os slides que eu usei, me manda uma mensagem lá naquele número lá do professor, lá no privado, me manda o número. Eu não vou mandar lá no grupo, não. Eu vou mandar somente para quem está assistindo a aula. Então, você que assistiu a aula, você me procura no privado e eu mando a aula para você, tá bom? Os slides que eu usei para você dar uma estudada também e tirar qualquer dúvida, tá bom? Podemos ir então? Grande abraço, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Antes de eu ir, tem alguma dúvida? Alguma coisa que vocês não entenderam? Pode perguntar, gente, sem vergonha, tá? Não tem dúvidas? Então tá bom. Tchau, tchau. Um abraço.